Deficiência, uma questão de todos, integrar para não excluir. Este foi o tema do workshop realizado no Senado por decisão da Direção-Geral da Casa. A iniciativa reuniu servidores, diretores e representantes de entidades que trabalham em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O encontro teve como objetivo conscientizar e sensibilizar todos os funcionários do Senado Federal sobre a importância da acessibilidade no ambiente de trabalho para os servidores com deficiência. A ampliação da acessibilidade é trabalho permanente. Esta é a avaliação da diretora-geral da Casa. O evento ocorreu no Interleges. A diretora-geral do Senado, Doris Marise Peixoto, participou da mesa redonda ao lado do diretor da Secretaria de Recursos Humanos e de servidores com deficiência. No discurso de abertura, Doris Marise destacou a importância do trabalho realizado pelo Senado para garantir inclusão e acessibilidade a seus funcionários e visitantes com deficiência. Hoje, o nosso Senado é muito mais acessível. Temos um programa de qualidade de vida e readaptação funcional, temos a Comissão de Acessibilidade, já foram realizadas 6 semanas de valorização da pessoa com deficiência. Conscientizamos, enfim, do nosso dever como administradores. Nosso dever de permitir que as pessoas com deficiência possam dar tudo de si para contribuir com a missão institucional do Senado da República. Investimos na implantação da audioteca, na interpretação em Libras, nas audiências e sessões comemorativas, na imprensa em braille. A TV Senado colocou no ar o programa Inclusão, que já ganhou inúmeros prêmios. Mais recentemente, em 2010, a Secretaria de Recursos Humanos implantou o programa Integrar, com o objetivo de integrar os servidores com deficiência e apoiá-los em suas limitações. Todas essas iniciativas serviram para mudar a cultura da casa, para mudar nosso comportamento como servidores do Senado em relação às pessoas com deficiência, sejam elas colegas de trabalho ou não. A diretora ressaltou que, apesar dos avanços e conquistas, ainda há o que ser feito no sentido de tornar a casa completamente acessível aos seus servidores. A partir de entrevistas de visita aos locais de trabalho dos servidores com deficiências, verificamos que ainda é preciso sensibilizar as pessoas, sejam elas colegas ou chefes, para a inclusão e para a garantia da acessibilidade desses servidores. Já a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Patrícia Neves Raposo, que é deficiente visual e coordena o grupo de trabalho Educação Especial e Inclusiva do Programa de Apoio às Pessoas com Deficiência da UNB, lembrou que o Brasil ratificou no ano passado a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Para ela, os avanços na legislação brasileira têm garantido alguns direitos a essa parcela da população, entre eles a capacitação e o acesso ao mercado de trabalho. Apesar disso, a professora diz que o país tem que continuar avançando no que diz respeito à inclusão. Aqui no Brasil, nós temos muitas leis, né? Como a própria Lei 8.112, 8.213 de 91, sobre trabalho, né? Leis como a 7.853, que fala sobre questões relativas especificamente a pessoas com deficiência, e o decreto que a regulamenta, que é a Lei 3298. Além da lei famosa da acessibilidade, a 5296 de 2004. Né? Muitas leis. Né? Mas a convenção ratificada pelo Brasil em 2008 conseguiu pontuar uma série de questões e que são muito importantes e que o Brasil deve conhecer. É uma convenção internacional ratificada pelo país e nós ainda temos algumas questões dissonantes entre a legislação brasileira e a convenção. Tá? Daí a necessidade mesmo de conhecermos e de tornarmos consciente para todos os aspectos que a convenção aborda. O
O mediador do debate foi escolhido para representar todos os servidores com deficiência do Senado Federal. Aires Pereira das Neves é chefe de gabinete da senadora Ana Rita e integrante da Comissão de Acessibilidade do Senado. A pessoa com deficiência, ela está afim de trabalhar, né? Enfim, precisa. E é um trabalhador que dá de si o melhor, né? Eu tiro pelo meu caso, né? Enfim, a gente vê tanta dificuldade, passa por tanta provação, tanta dificuldade, matar o leão, como a nossa colega falou ali, que a pessoa não brinca na hora de trabalhar, né? O senador Rodrigo Hollenberg considera louvável a iniciativa do Senado em promover o acesso e o conforto dos servidores com deficiência em todos os setores da casa. Nós temos que garantir que todos os serviços, sejam de comunicação, sejam de acesso a documento, sejam físicos de acesso às dependências e instalações do Senado Federal e do Congresso Nacional, estejam adaptadas às pessoas com deficiência. Nós temos que garantir aquilo que prevê a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pelo Congresso Nacional com status constitucional, de garantir acessibilidade total às pessoas com deficiência. Você vê aquele programa da TV Senado, Inclusão, né? Esse programa de vocês, quantos prêmios já ganharam? Quantas coisas são possíveis a partir dessa visibilidade que é dada? É fundamental o Senado persistir esse objetivo de trabalhar a inclusão, trabalhar a acessibilidade e fazer as pessoas acreditarem que é possível, que nós podemos conseguir. O senador Mozarildo Cavalcante é relator de 2 propostas que têm por objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Ele explica quais são esses benefícios. Porque nós já temos uma legislação que beneficia o deficiente, mas acontece que muitos deficientes precisam de acompanhante até para se locomover mesmo, ou então para ajudá-los, por exemplo, numa consulta médica ou em outras atividades. Então é fundamental que também haja previsão de que, em precisando, o acompanhante também tenha esse direito de prestar esse apoio à pessoa com deficiência. É outra coisa importante. Nós estamos vivendo um avanço muito grande no que tange à inclusão dessas pessoas com deficiência em todas as áreas. Então, acho que não cuidar só, por exemplo, que eles tenham acesso ao trabalho, etc., mas ir ao lazer. Então, é muito importante que em espetáculos, sejam eles quais forem, exista uma quantidade de lugares reservados para essas pessoas, de forma que eles possam ter segurança de que, em desejando, possam assistir a um teatro, a um cinema ou qualquer outro tipo de diversão. Outra medida de caráter social vai obrigar as empresas que utilizam benefícios fiscais por atuarem na Copa do Mundo e nas Olimpíadas a destinarem 5% dos seus postos de trabalho para pessoas com deficiência. A proposta é de autoria do senador Lindbergh Farias. Isso é muito importante. Hoje é uma discriminação muito grande. Os números do Ministério do Trabalho mostram que nós temos menos de 300 mil pessoas no mercado de trabalho formal. Então, essa é uma forma de estimular, de favorecer as pessoas com deficiências serem contratadas pelas empresas que vão organizar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. O senhor acha que uma medida dessa importância poderia ser estendido para outras empresas também, outros setores? A gente tem uma política de cotas hoje no país, mas a dificuldade é fazer cumprir essa política de cotas. Essa é uma luta. O Ministério Público do Trabalho. Então, é preciso uma grande mobilização da sociedade. Eu volto a dizer, só 300 mil pessoas hoje com deficiência estão no mercado de trabalho formal. É muito pouco, né? Mas a presidenta Dilma, graças a Deus, desse plano para a pessoa com deficiência, ela ataca o outro lado, o lado da formação profissional. Reservou um número de vagas para as pessoas com deficiência no Pronatec, um programa nacional ligado à formação tecnológica, que é um grande programa do governo federal. Então, isso vai auxiliar. As empresas dizem, é claro que a gente acha que está faltando mais fiscalização, mas as empresas alegam que é preciso ter uma formação profissional. Então, esse programa do Pronatec, e você reservar vagas para as pessoas com deficiência, vai acabar de vez com essa desculpa de que não existe uma formação profissional adequada no número exigido das pessoas com deficiência. Neste semestre, a Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos que vão beneficiar a vida das pessoas com deficiência.
Um deles concede a esses cidadãos prioridade em estacionamentos privados em programas de habitação, na compra de ingressos para eventos culturais e na tramitação de processos judiciais e administrativos. A proposta torna obrigatória a reserva de 2% das vagas dos estacionamentos privados para as pessoas que apresentam alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Depois de aprovado no Senado, o projeto foi enviado para análise na Câmara dos Deputados. O autor da matéria é o senador Rodrigo Hollenberg. O Brasil avançou muito na sua legislação em relação às pessoas com deficiência. Seja, por exemplo, ao aprovar uma lei que garante que parte dos empregos públicos e privados nas grandes empresas devam ser destinados a pessoas com deficiência, seja ao aprovar a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu diria que hoje o nosso maior desafio é acompanhar, fiscalizar e cobrar a implementação efetiva dessas leis. O Brasil é um país com um grande número de escritores e com uma farta produção literária. Embora tenha aumentado nos últimos anos, a quantidade de leitores ainda não corresponde à produção anual de livros distribuídos em todo o território nacional. Escritores e educadores afirmam que o incentivo à leitura deve começar desde cedo, em casa e na escola. Pais e professores têm o dever de provocar na criança o gosto pela leitura. É exatamente isso que a professora e escritora Vera Lúcia Dias faz com meninos e meninas que não enxergam. A Festa no Castelo. Esse é o título do 10º livro infantil da escritora carioca Vera Lúcia Dias. O livro faz parte da coleção Iguais na Diferença. Nele, a autora conta a história de um reino onde todos viviam felizes. Era uma vez um lugar muito bonito que tinha um rei. Sabe como que era o nome dele? O nome do rei era Rei Matias. Então chegou a hora da surpresa e o rei Matias disse muito feliz: Pessoal! Para ilustrar a fábula e despertar a curiosidade da criançada, a escritora leva para a escola algumas peças que fazem parte do enredo. A almofada perfumada, que pertence ao rei Matias, o cofrinho mágico da princesa, que é todo coberto de pedrinhas, e o chapéu pontudo do capitão Juca. A ideia é fazer com que todas as crianças, mesmo as que não enxergam, possam também desfrutar da história. Os alunos da turma de alfabetização do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília acompanharam e gostaram do que ouviram. Eu gostei da caixinha. E por quê? O que tinha na caixinha? Pedrinha. Gostei da almofada cheirosa. Eu gostei do castelo. Teve até cantiga de roda na festa do castelo. Vamos cantar? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Se mirou, do berro que o gato deu. A surpresa maior dessa fábula é quando as crianças descobrem que João, o contador de histórias, também é cego. Aliás, não só ele, todo o reino. Eu não posso ver como as outras pessoas veem. Então, eu vou olhando o mundo do meu jeito. E assim foi a história da festa no castelo. Vocês gostaram? Qual é a moral da história? O rei, o pessoal da história, eles eram deficientes visuais, não enxergavam e era feliz. Às vezes nós temos todos os sentidos e não temos o principal, que é a alegria, né? Então, é um livro que quer mostrar essa alegria em qualquer circunstância, até na falta da visão física. Muito legal, é um exemplo pra gente que somos deficientes visuais, pra gente não ficar triste. Que essa leitura trouxe para as crianças essa realidade, que existem realidades como a delas, até
no mundo da fantasia. Então foi importante o resgate da professora Vera em relação a esse livro, né, de mostrar um reino que todos eram deficientes visuais. A mensagem que fica é que antes de ser uma criança cega, ela é uma criança. Então, embora seja cega, mas ela brinca, ela joga, enfim, ela ouve história, ela tem a sua vida efetivamente normal. Para que essas crianças tenham mais acesso à leitura, é necessário que as editoras publiquem os livros com texto em braille e os desenhos em alto relevo. Só dessa forma, elas poderão, além de escolher a história, fazer a leitura sozinhas. As nossas crianças, elas têm mais dificuldade no processo de alfabetização também por conta disso. E também são pessoas que não são estimuladas a serem leitores por falta disso. Né, de ter um acesso a isso, por mais que seja dispendioso, mas a gente sabe que eles fazem parte da sociedade e que eles merecem ser contemplados com a literatura por eles mesmos. Às vezes a gente imagina que o cego nem lê. Todos os livros de Vera Lúcia Dias são escritos a partir de fatos reais. Alguns personagens também são verdadeiros. O vestido de Acacá foi o vestido da minha filha, que não tirava aquela roupa. A história da Ramelina, que tem o nome do Ramelim, vem da minha outra filha, que é flautista, que também batalhou muito para ser flautista, né? O Rami, a bailarina da minha outra filha, que foi usar uma linguagem diferente dentro da dança, rompendo. Sempre personagens que, num momento de sua vida, romperam com o estabelecido e foram buscar seus caminhos. Muito obrigado por estar escrevendo esses livros, tá? Muito obrigado por vir contar a historinha pra gente. Eu gostei muito. O que o governo poderá fazer para amenizar a dor de crianças e jovens que sofrem com uma doença que pode levar à morte? No próximo bloco, voltamos já.